Nós vamos iniciar aqui a segunda parte do nosso conteúdo, né? Nós vamos ver agora os dois últimos filos da nossa aula, que são os filos platelmintos e nematóideos. Vamos lá. Então, o primeiro filo, platelmintos, né? Características gerais, ele reúne mais de 25 mil espécies de animais triblásticos, ou seja, tem os 3 folhetos germinativos, são acelomados, com sistema digestivo incompleto, ou seja, boca e ânus tem a mesma terminação, certo? Apresentam órgãos bem definidos, formados pela associação de diferentes tecidos, percebam que já é uma evolução, certo? Alguns têm vida livre, né, de corpo revestido por uma epiderme rica em células ciliadas e em células glandulares, né, que secretam um muco por onde essas espécies, esses animais, eles deslizam. Aí nós vamos ver alguns grupos, né, características gerais dos tubelares, né, a maioria tem vida livre, habita ambientes úmidos de terra firme, ambientes aquáticos, marinhos de água doce. Aqui nós temos várias espécies, certo? Mostrando justamente esses tipos de animais que vocês estão vendo aí. São variados grupos. O corpo das planares é revestido por um epiderme, né, com células ciliadas na superfície ventral, e por onde ocorre esse deslizamento, né? Esses cílios eles facilitam o deslizamento, a movimentação desses animais. Aqui mostrando uma planária, né, o ocelo como se fossem os olhos, né, a face dorsal, a boca que fica na região ventral, o poro genital, né, a face ventral e a faringe. Aqui vocês estão vendo um corte transversal, né, a musculatura circular, o mesênquima, a musculatura transversal, longitudinal, a epiderme superior, né, a cavidade digestiva, com o sistema digestório ainda incompleto, as glândulas mucosas e a epiderme inferior, que é ciliado, como se fossem vários pés, né, mas na verdade são cílios que permitem a locomoção desses animais. Aí no caso, os trematóideos, né, são parasitas dotados de duas ventosas musculosas que permitem a fixação na sua presa, né. A maioria das espécies são monóicas, né? A fecundação é interna, o desenvolvimento é indireto, ou seja, a fecundação ocorre dentro do organismo da fêmea, e o desenvolvimento tem fases larvais. Praticamente todos os trematóideos se utilizam de molúsculos como hospedeiro, certo? Nós vamos ver posteriormente. Então, aqui nós estamos vendo o ciclo de vida do Schistosoma mansoni, né, em que ele utiliza como hospedeiro aí o Bionfalaria glabrata, né, que é um dos mais frequentes hospedeiros intermediários desse verme, né. Neste caso aí, o Schistosoma mansoni ele provoca a esquistossomose, né, onde ocorre aí, no caso, com acúmulo de vermes no corpo da pessoa, né, o abdômen pode vir a inchar, né, que é o que nós vamos chamar de barriga d'água, convencionalmente, né, mais utilizado o termo, afeta aí aproximadamente mais de 10 milhões de brasileiros. Essas larvas que infestam aí, né, ela tem um período de incubação, geralmente aí de 4 a 6 semanas, né, após a infecção. Há o que nós vamos chamar de período de transmissibilidade, né, no caso aí o homem, uma vez infectado, né, o homem no sentido aí de espécie, pode continuar eliminando os ovos, né, por vários anos, particularmente se ocorrer reinfecção, certo? Aí nós vamos ter os sintomas, né, do tratamento. Aliás, a esquistossomose ela causa complicações intestinais, né, hemorragias, disfunção do fígado. Existem vários medicamentos capazes de matar o verme no organismo, certo? Como por exemplo o oxamine, né, que é administrado por via oral, deve ser tomado aí após as refeições, né, e pode apresentar como efeitos colaterais do remédio, né, tontura, enjoo, vômito, sonolência, e é contraindicado aí para mulheres grávidas ou que estejam amamentando, certo? No caso aí, o ciclo de vida do Schistosoma mansoni ele apresenta estágios larvais, né? Se os ovos caírem na água em riachos ou lagos, liberam uma larva, né, ciliada, o chamado miracídio. Essas larvas nadam ativamente à procura do
caramujo da família, aí como vocês estão vendo, né, no caso, o exemplo aí do Biofalaria. Dentro do caramujo, né, o miracídio sofre várias transformações, reproduzindo assexuadamente, passando por uma série de estágios, né, o último é a cercária. Essa cercária ela abandona o caramujo e nada livremente até penetrar na pele das pessoas. Né? Ao penetrar na pele das pessoas, as cercárias atingem a corrente sanguínea, né, podendo chegar às veias do fígado, completando o seu ciclo. No caso, o homem é um hospedeiro definitivo, né, enquanto o caramujo é um hospedeiro intermediário. Né? Medidas de prevenção, por exemplo, são a construção de instalações sanitárias adequadas e que impeçam, né, a contaminação de fontes de água. Deve-se ainda combater os caramujos transmissores, né, por exemplo, pela drenagem dos reservatórios ou pelo uso de moluscocidas. Né? Deve-se evitar ainda o contato com água contaminada, certo? Aqui as características gerais, né, dos cestoides. São parasitas também, né? Como exemplo aí nós temos as tênias, né? Essas tênias, elas são animais de corpo alongado, né, e achatado, que vivem no trato intestinal de vertebrados, certo? Essas tênias, elas não têm sistema digestório, né? Tem extremidade anterior afilada e termina no escólax, né? Que são ventosas. Essas ventosas, a função dela é prender, né, no organismo parasitado. O corpo das tênias, né, formado por centenas ou milhares de proglótides, é como se fossem pequenos segmentações, né? Cada uma delas vai amadurecendo à medida que se afastam do escólax. Quando madura, né, a proglótide ela é fecundada pelos espermatozoides de uma proglótide próxima, certo? E aí aqui mostrando na letra A aí, as diferentes escóceles, né? No caso da Taenia solium, saginata, né, e do Diprotriocephalus latus, né, e do lado aí mostrando justamente uma proglótide sexualmente madura. Aqui mostrando o ciclo de vida da Taenia solium, né. Essa Taenia solium, vocês estão vendo aí que ela é em forma de tira, né, parece uma fita. Elas são conhecidas também como solitárias, né. Por que elas são chamadas de solitárias? Porque quando elas se instalam, elas liberam substâncias que impedem a instalação de qualquer outra. Todas essas espécies de tênias adultos, elas vivem no intestino de animais vertebrados. São revestidas, né, por uma cutícula resistente, com uma camada aí de proteção, que protege das enzimas digestivas do hospedeiro. Percebam como elas são bem espertinhas, né? Vamos ter aí os escólax, né, e as proglótides. No caso o corpo da tênia tem uma das extremidades afilada, né, o escólax com cerca de 0,05 mm de diâmetro. Nelas, como eu já havia falado, possuem a ventosa, né, a base do escólax é o local onde surgem novas partes corporais, né, chamadas proglótides, por divisões transversais do corpo desse animal. Né. A continuidade do ciclo do verme, né, no caso da Taenia solium, depende da ingestão de ovos, né, por um hospedeiro intermediário. No caso aí, o porco, certo? Mas nós temos outros tipos de intermediários, como por exemplo a vaca, no caso da Taenia saginata. Né? No intestino desses animais, cada ovo libera uma larva chamada de oncosfera, né, que perfura a parede intestinal e penetra no sangue. Né? A larva chega até onde se alojará, ficará alojada, e em geral a musculatura da mandíbula, né, o coração, o cérebro desses hospedeiros, aonde ela vai se desenvolver, certo? Elas apresentam enorme capacidade reprodutiva, certo? É muito perigoso esse tipo de verme. Uma outra doença, né, causada por Clatelmintes é a cisticercose humana, né? Uma pessoa ela pode servir como hospedeiro intermediário, certo? Não só como hospedeiro definitivo do verme. Então o cisticerco ele pode alojar-se, né, na musculatura da pessoa em órgãos vitais como o cérebro. No caso aí pode provocar diarreias, obstruções intestinais, insônia, irritabilidade. E aí tem alguns medicamentos que podem combater as tênias, né, como mebendazol, niclosamida, certo? Entre outros. As medidas de profilaxia, né, de prevenção, construção de instalações sanitárias adequadas, né, com fossas sépticas ou sistemas de esgotos,
né, para evitar aí, além também de evitar comer carne crua ou mal passada, né? O período de incubação varia aí da doença, né? Varia de 15 dias a muitos anos após a infecção. No caso aí, a teníase, né? Ela ocorre após a ingestão da larva, né? Aproximadamente 3 meses. Já se tem o parasita adulto no intestino delgado humano, né? E o período de transmissibilidade, né? Os ovos aí, eles podem permanecer viáveis, né, por vários meses no meio ambiente, principalmente em presença de umidade, certo? Passando aqui para o nosso último filo, né, o filo Nematoda. Nós vamos ver agora algumas características gerais, né? São animais de corpo cilíndrico, alongado e afilado nas extremidades, certo? Eles, em sua maioria, medem aí aproximadamente 2,5 milímetros, né? Mas, contudo, há espécies que podem medir até 1 metro, mais de 1 metro. 30% das 20 mil espécies conhecidas, né, elas são parasitas. Elas infestam tanto animais quanto plantas. Há algumas espécies de vida livre, né, que vivem no solo e são ricas em matéria orgânica. Aliás, vivem nos solos úmidos, né, e ricos em matéria orgânica, rios, lagos e oceanos. Certo? O corpo do nematóide é um tubo, é como se fosse um tubo, certo? Em que a parede externa é chamada de parede corporal e eles vivem como se fosse um tubo dentro do outro, né? Sendo que essa parte mais externa é a parede corporal e a parte interna é o trato digestivo, onde fica a boca e o ânus, né? Que são preenchidos por pseudoceloma. A parede corporal com epiderme, né? Coberta por densa cutícula protetora. E sobre essa epiderme, né, ocorrem células com fibrilas contráteis orientadas no sentido longitudinal que se prolongam até 2 cordões nervosos. A reprodução, né, e ciclo de vida desses animais, a maioria das espécies é dioica, ou seja, tem sexos separados e tem dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? É que o macho e a fêmea eles são diferentes. Certo? Apresentam características morfológicas diferentes. No caso, a fêmea tem orifício genital na porção mediana do corpo, onde vai terminar aí no ducto final, né, do aparelho reprodutor, terminando na vagina. Já o macho elimina os espermatozoides pela cloaca, né, onde também desemboca o intestino, além de possuírem espículas peniais que permitem a sua fixação à fêmea. Né? Vocês estão vendo aqui o esquema de um corte transversal da lombriga, né, o ovário, a musculatura, o cordão nervoso dorsal, sistema excretor, né, o pseudoceloma, o intestino, a epiderme, a cutícula, o canal excretor, útero com ovos, né, e cordão nervoso ventral. E na letra B vocês estão vendo aqui a comparação de uma fêmea com um macho, né? Percebam a diferença aí, que o macho o macho é bem menor do que a fêmea, certo? Além do fato de que o macho possui as espículas peniais. No que diz respeito aí à maioria dos organismos, né, os espermatozoides não têm flagelos, se deslocam por meio de movimentos ameboides, falsos pés, né? Os ovos fecundados adquirem uma casca protetora, né, e são eliminados pela vagina, sendo que algumas espécies o desenvolvimento e a eclosão acontecem internamente, é o que a gente vai chamar de desenvolvimento interno. Aqui mostrando o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides, né, que é a lombriga, em que as fêmeas e machos adultos aí vivem no intestino, né, elas medem cerca de 20 centímetros por 0,5 centímetro. Né? No intestino da pessoa, a casca do ovo se rompe e libera uma larva filamentosa com cerca de 0,2 mm de comprimento. Essas larvas elas vão migrar pelo corpo, perfurando a parede intestinal e vão entrar na corrente sanguínea, chegando até os pulmões. Então, podem, dependendo do grau de infestação, do grau de infecção, as lombrigas podem chegar até os pulmões de uma pessoa, certo? Nos pulmões, as larvas perfuram os alvéolos e sobem pela traqueia, de onde são lançados na faringe e engolidos novamente. Esse desenvolvimento indireto que ocorre inteiramente numa única espécie hospedeira, certo? Aí nós temos vários sintomas, né, da infestação. Geralmente os sintomas geralmente são assintomáticos,
certo? Essa infestação, as infestações mais pesadas, elas provocam sintomas semelhantes à pneumonia, né? Ao passo que a presença de muitos vermes adultos no intestino pode ocasionar obstrução intestinal, certo? Esses vermes também eles podem chegar até o fígado, e a pessoa com essa doença, né, ela pode ser tratada por meio de medicamentos, certo? No que diz respeito à prevenção, pode ocorrer primeiro a construção de instalações sanitárias adequadas, certificar-se da qualidade potável da água, lavar muito bem as verduras e legumes, além de frutas, certo? Nós vamos ter aqui também a filariose, né, ou causada pelo Wucheria bancroft, né, que no caso aí diz respeito ao fato de quando os adultos, né, eles vivem, aliás, os vermes adultos, eles vão se manifestar lá no sistema linfático, né, principalmente nas pernas. No caso aí, se a pessoa é portadora de vermes, né, dos dois sexos, as fêmeas são fecundadas pelos machos, elimina os ovos nos vasos linfáticos, certo? Sendo que de cada ovo sai uma larva que durante a noite migra para os vasos sanguíneos da pele, né? No caso, ao picar uma pessoa infestada, o mosquito aí do gênero Culex, né, suga essas larvas que penetram em sua musculatura e se desenvolve. Por sua vez, essas larvas vão para as glândulas salivares, né, no caso, o pernilongo é o hospedeiro intermediário, e por sua vez as pessoas são o hospedeiro definitivo. Como há o extravasamento dos vasos linfáticos, a pessoa fica com as pernas e outros membros inchados, como vocês podem ver aí nas fotos, certo? Tem também o amarelão, né, que é causado pelo Ancylostoma duodenale, certo? É causado por duas espécies, no caso aí tem a duodenale, mas tem também o Necator americanus. No Brasil a espécie mais conhecida é o Ancylostoma duodenale, né? Daí a doença ser chamada de ancilostomose. Os vermes adultos vivem no intestino delgado, né, e medem entre 0,8 e 1,3 cm de comprimento. Eles se fixam na parede intestinal, né, por meio de placas afiadas que tem na boca, né, perfuram o revestimento intestinal e sugam sangue, linfa e células da mucosa. Os machos e fêmeas eles copulam no intestino e os ovos, né, são eliminados com as fezes do hospedeiro. Né? No solo, cada um libera uma larva que se alimenta de bactérias, e aproximadamente aí 3 dias depois da larva, a larva já tem aí 0,5 milímetro e é capaz de penetrar na pele. Né? Elas invadem a corrente sanguínea e chegam aos pulmões, atingindo aí a traqueia e a faringe, certo? Ao chegar no intestino, elas penetram, prendem-se à parede e começam a alimentar-se, certo? Essas larvas elas podem viver até 5 anos no intestino de uma pessoa. Os sintomas causados por essa doença, né, são lesões na parede intestinal, provocando hemorragias, né, infestação aí por mais de 500 vermes torna a pessoa anêmica, fraca e desanimada, visto que elas estão sugando, né, os nutrientes dessa pessoa. No caso, em crianças tem um retardamento mental, contudo há drogas terapêuticas, né, para o tratamento, como o albendazol, certo? E as medidas de contenção, de proteção, né, a construção de instalações adequadas, o uso de calçados para evitar contrair esse verme.